Olá, meus amigos do canal Agro Manaus. Eu sou o professor Matheus Caniato e na aula de hoje nós vamos falar sobre interpretação de análise de solo e recomendação de adubação para a cultura da alface. Nessa aula, pessoal, a gente vai usar como base para a nossa recomendação de adubação para a cultura da alface o Manual de Calagem e Adubação para o Cultivo Convencional de Hortaliças no Estado do Amazonas, de Cravo e Cardoso. Esse manual data de 2001, tá ok? Então vai ser a partir dele que a gente vai realizar todos os nossos cálculos de adubação. Então vamos iniciar pela adubação orgânica. De acordo com o Manual de Calagem e Adubação do Amazonas, recomenda-se aplicar de 10 a 20 toneladas por hectare de esterco de frango, o que corresponde à quantidade de 1 a 2 quilogramas por metro quadrado. Então vocês podem me perguntar, professor, eu não tenho esterco de frango, eu só tenho esterco bovino. De esterco bovino vocês podem aplicar de 50 a 60 toneladas por hectare, o que corresponde a 5 a 6 quilogramas por metro quadrado. Primeiro, pessoal, vou mostrar para vocês como a gente pode fazer adubação pelo método da fertilização ou da adubação simples, utilizando adubo simples, tá? Sem comprar produtos formulados ou sem fazer na própria propriedade produtos formulados, tá ok? Essa é a análise de solo que a gente vai utilizar como base para as nossas recomendações de adubação. Tá bom, pessoal? Então aqui vocês podem verificar algumas informações, como por exemplo, a saturação por base 77,44,64, né? Para o alface, normalmente fica em 70 e 80% a saturação por base ideal. Então aqui para a gente está ok. Até porque olha o valor do nosso pH. E prestem atenção que o pH está em CaCl2, não está em água, tá bom, gente? O que acontece? O pH em água normalmente é de 0,6 a 0,7 acima do valor do pH em CaCl2, tá? Então, quanto está o nosso valor de pH aqui? 5,8. Então, isso aqui ficaria mais ou menos 6,4 a 6,5 em água. Então, nosso pH em água seria esse valor que eu acabei de mencionar para vocês, tá? Esses valores, na verdade. Tá bom? Então, tá ali já no limite do que é legal para as plantas. Tá certo? Começa a passar muito disso daí, a gente já começa a ter alguns probleminhas. E se ficar alcalino, a gente já começa a ter problema com o quê? Deficiência de micronutrientes. Tá bom? Então vamos ver outra coisa aqui, que é a questão do cálcio e do magnésio. Né? Muito se fala na questão entre relação entre cálcio e magnésio, que normalmente tem que ser uma relação de 4 partes de cálcio para uma de magnésio, mas algumas pessoas dizem que na prática isso não importa tanto, desde que os níveis dos dois estejam adequados para cada cultura. Tá? Para o alface, o mínimo exigido é 9 milimol de carga por decímetro cúbico. Aqui a gente tem 0,9 centimol, que é justamente, né, 9 milimol. É só multiplicar por 10 para passar de centimol de carga por decímetro cúbico para milimol. Tá ok? Então a gente aqui está no mínimo necessário. Né? A gente pode e deve aumentar um pouco isso daí, pelo menos para 14. Tá? E olha quanto está o nosso cálcio. Bem alto em relação ao nosso magnésio, 8,40. Tá bom? Mas o cálcio está num nível legal. A gente precisa aumentar o nível de magnésio. Outra coisa que a gente vai verificar aqui na análise agora é a questão do potássio. Tá? Isso é importante porque vai entrar nos nossos cálculos de hoje. Tá certo? Então vamos lá. Então, o potássio está em 50 miligramas por decímetro cúbico. O fósforo, por sua vez, já está em 182 miligramas por decímetro cúbico. A tabela de recomendação do Amazonas, que é a que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, na próxima aula eu vou fazer com a tabela de recomendação da quinta aproximação do estado de Minas Gerais, tá? Ela não leva em consideração o teor de argila quando vai fazer a recomendação para o fósforo. Eu prefiro trabalhar com recomendações que levem em consideração esse teor de argila.
tá, gente? Porque é importante, principalmente aqui no estado, no Amazonas, que a gente tem um solo muito argiloso. E no caso do local onde foi feita essa análise, o solo desse local tem 74% de argila, é muito argiloso, tá? Mas mesmo assim a gente consegue produzir bem ali, tá? A gente coloca muita matéria orgânica mesmo e a gente tem conseguido produzir bem, tá certo? Então vamos lá. Essa classificação em classes que vocês estão vendo aí do lado direito, tá? Baixa, média, muito baixo, muito bom. A recomendação do Amazonas também não vai levar em consideração isso daqui, tá? Vocês vão entender como é que funciona a recomendação já já. Tá? E na próxima aula, quando eu postar, aí vocês vão entender melhor como funciona a questão da recomendação com base nessas classes aqui que vocês estão vendo. Inclusive, eu vou mostrar para vocês como se chega em na definição de cada uma dessas classes. A recomendação de adubação nitrogenada do Manual do Amazonas não prevê adubação em pré-plantio ou adubação de base. Tá? Todo o nitrogênio deveria, né, segundo esse manual de adubação, ser aplicado em cobertura, parcelado em 3 vezes. Tá certo? Só que a gente não é obrigado a seguir os manuais ao pé da letra, tá, pessoal? A gente pode fazer algumas adaptações, e isso aí é normal. Tá? Até mesmo depois que a gente conhece o local que a gente está trabalhando e com a experiência do dia a dia, a gente vai ajustando as adequações também. Isso também é natural, tá certo? Eu vejo vocês às vezes muito preocupados em assistir algumas aulas rápidas, para aprender a fazer cálculo, mas o mais complicado da questão da adubação, da recomendação de adubação, interpretação de análise de solo, não é o cálculo em si. Muitas vezes é a questão do bom senso na recomendação e do conhecimento técnico, né? Porque dependendo das condições edafoclimáticas, você vai parcelar mais ou menos a sua adubação. Se o solo arenoso, você vai parcelar o potássio. Se o solo argiloso, você não vai fazer o parcelamento muitas vezes. Então tem uma série de informações que vocês precisam saber, né, para fazer a recomendação. Tá? Então sempre gosto de falar isso. A parte mais prática, normalmente, é fazer os cálculos. Tá? Lembrando também, né, pessoal, que hoje em dia existem programas que fazem isso, né, que fazem toda a parte dos cálculos e ainda já recomendam adubação. Mas é importante que vocês saibam fazer também isso daí, porque muitas vezes no dia a dia, né, vocês vão precisar fazer esses cálculos em algumas situações, tá bom? Então vamos lá para a parte do cálculo propriamente dito, pessoal. Na recomendação do Amazonas, pede-se que seja incorporado ao solo 150 kg por hectare de nitrogênio. Tá? Como a gente vai saber a quantidade de adubo a ser utilizado? Nesse caso, a gente vai utilizar a ureia, mas a gente poderia utilizar o sulfato de amônio, tá? Ou qualquer outra fonte de nitrogênio. No caso, as mais utilizadas normalmente são a ureia, o sulfato de amônio e o nitrato de amônio. Tá? Aqui a gente vai trabalhar com a ureia, que é o fertilizante mais barato e o mais utilizado no mundo. Tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber para fazer cálculo de adubação é o teor de nutriente no fertilizante. Sempre a gente precisa saber isso. Tá? Então, todo fertilizante tem um valor mínimo de nutriente, um teor mínimo que ele precisa ter, por lei. Tá? Aqui no caso, a gente adota que a ureia tem 45% de nitrogênio. É esse valor que a gente vai trabalhar até o fim dos nossos cálculos aqui, tá? Então, como que a gente faz essa continha para a gente saber o quanto a gente vai utilizar de ureia, tá, para suprir esses 150 kg por hectare que a recomendação nos mostrou, tá? Então vamos lá. Então fica assim, ó, se em 100 kg de ureia eu tenho 45 kg de nitrogênio, por que fica dessa forma? Porque a ureia tem 45% de nitrogênio, tá? Então, em quantos quilos de ureia eu vou ter 150 quilos de nitrogênio? Então, fazendo essa regrinha de 3, a gente chega no valor de 333,33 kg por hectare de ureia, tá? Para transformar para grama por metro quadrado, basta
dividir por 10. Tá bom, pessoal? Então, sempre que vocês precisarem fazer essa conversão aí de quilogramas por hectare para gramas por metro quadrado, basta dividir por 10, tá bom? Então, nesse caso aqui, vai ficar quanto? 33,33 gramas por metro quadrado de ureia. Tá? Esse é o valor total que a gente vai precisar, tá, gente? Lembrando que a gente vai fazer o parcelamento ainda. Eu vou mostrar para vocês como vai ser feito esse parcelamento. Vai ser colocado uma parte em pré-plantio e o restante em cobertura, tá bom? Então, vamos lá. Agora vamos para a parte do cálculo do fósforo. Olha aí onde está o retângulo vermelho, pessoal, na tela. Fósforo. É importante lembrar também, tá, pessoal, que tem a questão do extrator, tá? Tem que olhar bem isso na questão do extrator. Por quê? Vamos supor que o extrator aqui, nesse caso, está em meliche. Se a tua recomendação for em resina, não tem como fazer, tá bom? Então, se a análise de solo foi feita com esse extrator aqui, nesse caso meliche 1, a tabela de recomendação também tem que ser para esse extrator. Isso é muito importante, tá, pessoal? Beleza? Então vamos lá. Quanto está o fósforo aqui, ó? 182 miligramas por decímetro cúbico. Se a gente fosse seguir a questão das classes aqui, estaria muito bom, tá? Mas a gente não vai levar em consideração isso aqui. Lembra que eu falei para vocês? Agora vamos seguir. Então, pessoal, vejam bem como é que é a tabela. Olha o que está escrito aí, ó. Tabela 8, né? Copiei do manual. Padrões de fertilidade para PICAIA, recomendações de quantidade de P2O5 e K2O para adubação mineral de hortaliças diversas. Aí, no caso da gente, a gente está trabalhando para o alface, né? Então, em relação ao fósforo, né, olha o que diz lá, ó, maior do que 20 miligramas por decímetro cúbico, aplicar quanto? 100 quilogramas por hectare de P2O5. Tá bom? Primeiro vocês olham lá para o canto esquerdo, né, a parte inferior, maior do que 20 miligramas, e depois vocês olham para a parte do lado direito aí da tabela, tá bom, gente? Onde está o retângulo vermelho. Então, é uma quantidade considerável, né, de fósforo. Lembrando que qual é a quantidade que estava lá atrás, na nossa análise? Será que vocês lembram? Tá bom, gente? Era 182 miligramas por decímetro cúbico, né? Bastante fósforo. Então, será que tinha necessidade de colocar tanto fósforo assim ainda? É um caso a se pensar. Tá bom? Então, o que acontece? Se a gente fosse seguir pela recomendação de Minas Gerais, por exemplo, lá levaria em consideração o teor de fósforo no solo. E lá, de 60% a 100%, quando é maior do que 12 miligramas por decímetro cúbico, já é considerado muito alto. Tá? E lá se recomendaria colocar apenas 50 quilogramas por hectare. Tá certo, pessoal? Então vamos continuar. Então, nesse caso aqui, a gente vai aplicar esses 100 kg por hectare. Lembrando que o fósforo é aplicado todo em pré-plantio, tá certo? O que a gente parcela é o nitrogênio e o potássio. Algumas vezes nem o potássio, só o nitrogênio. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Em relação ao cálculo do adubo fosfatado, olha aí, ó, segundo a recomendação de adubação de Cardoso e Cravo 2001, quando o valor de fósforo no solo está acima de 20 miligramas por decímetro cúbico, que foi o que a gente viu agora mesmo, né, devemos aplicar 100 quilogramas por hectare de P2O5. Tá? Coloquei até aqui, ó, em negrito, inclinado, ó, lado direito. P do solo, fósforo do solo, 182 miligramas por decímetro cúbico, para ninguém esquecer. Tá? Como que a gente vai fazer? Ó? Em seguida, escolher a fonte do adubo a ser utilizada. A gente vai trabalhar com o superfosfato triplo. A gente poderia utilizar o superfosfato simples, o fosfato monoamônico, que é o MAP, o fosfato diamônico, que é o DAP. Tá certo? Essas 4 fontes são as que normalmente são utilizadas. Então, como é que ficaria esse nosso cálculo? Né? Se em 100 kg de superfosfato triplo, cuja sigla é TSP, eu tenho 44 kg de P2O5,
quantos quilos de superfosfato triplo eu vou precisar para os 100 quilos da recomendação. Tá bom? A gente não tem que aplicar ali 100 quilogramas? Tá? Então a gente faz essa continha e chega em 227 aproximadamente quilogramas por hectare. Então aqui, como vocês podem observar, pessoal, em relação ao potássio, o valor obtido para esse elemento foi de 50 miligramas por decímetro cúbico. Então é esse valor, né, obtido no resultado dessa análise. Se a gente fosse levar em consideração as classes, né, seria médio esse teor aí de potássio no solo, mas a gente não vai levar em consideração. Lembra que eu falei para vocês que o Manual do Amazonas não leva em consideração as classes? Tá certo? Então agora vamos ver lá a tabela de recomendação aqui do Amazonas e depois a gente vai fazer os cálculos. Então vejam aí na tabela 8, né? Então o nosso nível de potássio lá no solo era de quanto? 50 miligramas por decímetro cúbico. Então está aqui entre 31 e 60. Tá? Então, como está entre 31 e 60, vai lá na colunazinha do potássio, na parte da adubação lá em quilogramas por hectare, olha só quanto está, 100 quilogramas por hectare, mesma quantidade para o fósforo. Então a gente já sabe que a gente vai precisar no total de 150 quilogramas por hectare de nitrogênio, 100 quilogramas por hectare de fósforo e 100 quilogramas por hectare de potássio. Tá beleza, gente? Então agora a gente vai fazer o cálculo de quanto a gente vai precisar de cloreto de potássio. Então vamos fazer o mesmo processo para os demais. Segundo a recomendação de adubação de Cardoso e Cravo, quando o valor de potássio no solo está na faixa de 31 a 60, que foi o que a gente acabou de ver também, miligramas por decímetro cúbico, devemos aplicar 100 quilogramas por hectare, tá? Estava em 50 miligramas por decímetro cúbico o valor de potássio no solo, segundo a análise. Então vamos lá. O segundo passo, o que é? Escolher a fonte do adubo a ser utilizada. Eu já tinha mencionado que vai ser o cloreto de potássio. O cloreto de potássio, a gente vai adotar que ele tem 60% de K2O, tá? Também tem variações. A gente só não pode ser menor do que o valor mínimo permitido, que é a garantia mínima, chamada garantia mínima, tá? Então vamos lá, pessoal. Então como é que a gente faz esse cálculo? Sem 100 kg de cloreto de potássio, eu tenho 60 kg de K2O. Quantos quilos de cloreto de potássio eu vou precisar para suprir a necessidade de 100 kg de K2O? Então, qual é esse valor aí, pessoal? 166,67 quilogramas por hectare, tá certo? De cloreto de potássio. Então vamos lá, pessoal. Finalmente aqui a gente vai falar da quantidade total a ser aplicada. Lembrando que a gente está tratando da questão da adubação ou fertilização simples, tá, gente? Com adubo simples. Então vamos lá. Como é que ficou no final das contas isso daí? Ó? Os nossos 150 kg por hectare de N vão ser supridos por meio de 334 kg por hectare de ureia. Os nossos 100 kg por hectare de P2O5 serão supridos por meio de 228 kg por hectare de TSP, que é o nosso superfosfato triplo, e 100 kg por hectare de K2O serão supridos por meio da aplicação de 168 kg por hectare de cloreto de potássio. Então, somando tudo isso, a gente vai precisar de 730 kg por hectare de adubo, né, para atender a demanda dessas plantas. Tá bom, gente? Então, isso daí é no caso de você trabalhar com adubação simples. Tá? Então agora, pessoal, vem a questão do parcelamento da adubação do nitrogênio e do potássio. Lembrando que a gente poderia seguir a recomendação do Manual do Amazonas e aplicar todo o nitrogênio em cobertura, só que a gente não vai fazer isso. O potássio a gente também vai parcelar, e a recomendação do Manual do Amazonas também é colocar todo em pré-plantio. Tá certo, pessoal? Mas por que eu vou parcelar o potássio, mesmo sendo um solo argiloso? Aí que entra uma regrinha importante.
Não é recomendado aplicar mais do que 60 quilos por hectare de potássio de uma única vez. Alguns autores falam em 80. Eu prefiro ser mais prudente e seguir a orientação de 60 quilogramas por hectare, por causa da questão da salinidade, né, gente? Então a gente pode causar problemas ou para as sementes ali ou para as próprias mudas que forem colocadas ali no campo. Tá, então como a nossa recomendação era de 100, né, para o potássio, a gente vai parcelar. Tá? Mais na frente vocês vão ver como é que vai ficar a recomendação dele. Primeiro vamos ver aqui para o nitrogênio. Então, em relação ao parcelamento da adubação nitrogenada, a gente vai fazer da seguinte forma. Lembrando que a demanda total é de 150 kg por hectare ou 333,33 kg por hectare de ureia, que a gente arredondou lá atrás para 334, né? Então a gente vai fazer assim, pré-plantio a gente vai colocar 20%, na primeira cobertura 20%, na segunda cobertura 30% e na terceira cobertura também 30%. Segunda e terceira coberturas a dose é maior porque a planta já está mais desenvolvida e vai estar absorvendo mais nitrogênio. Tem a fase que ela precisa, demanda mais por esse elemento. Tá? E quando que serão realizadas essas coberturas? Na primeira semana, segunda e terceira semanas após o transplantio. Tá certo, pessoal? Aqui no Amazonas, normalmente a gente colhe alface com 30, 35 dias, porque passou disso, normalmente o alface já vai estar amargo. Tá certo? Então, por isso, a gente não faz adubação na quarta semana, normalmente, porque muitas vezes, como a gente já vai colher alface com 30 dias, então não compensa colocar adubo com 28 dias. Tá? Então, normalmente a gente faz assim, primeira semana, segunda e terceira. Muitas vezes, quando a gente vê que o alface veio muito bem na primeira semana, a gente cancela essa primeira cobertura e faz só na segunda semana e depois na terceira. Tá? Às vezes acontece isso daí. Tá bom? Então, muitas vezes é a gente prestar atenção no desenvolvimento da planta também. Tá certo? Até porque, lembrando que a gente vai colocar esterco de frango já lá no início. Tá certo? Então, como o esterco de frango ele tem bastante nitrogênio, às vezes acontece da gente não precisar fazer essa primeira cobertura na primeira semana e até mesmo eliminar uma das coberturas. E a planta se desenvolve muito bem. É por isso que eu falo para vocês que não é simplesmente fazer o cálculo, tá, pessoal? É muito mais do que isso. Tá certo? Então, pessoal, como fica isso em valores mesmo, né? No pré-plantio, a gente vai aplicar 30 kg por hectare de nitrogênio, que corresponde a 66,66 kg por hectare de ureia. Na primeira cobertura serão esses mesmos valores. Na segunda cobertura, 45 kg por hectare de N, né, de nitrogênio, e 100 kg por hectare de ureia, para suprir essas 45 kg de N. E na terceira cobertura, as mesmas quantidades, tá? Lembrando que para transformar de quilograma por hectare para grama por metro quadrado, basta dividir por 10. E são esses valores que vocês estão vendo aí abaixo. Tá certo? Vamos lá, continuar, gente. No que diz respeito ao parcelamento da adubação potássica, a gente precisa lembrar que a quantidade demandada de K2O era de 100 kg por hectare, tá? Ou 166,67 kg por hectare de KCl, que a gente arredondou para 167 lá atrás. Mais uma vez repetindo, tá, gente? Regrinha, passou de 60 quilos, parcela o potássio, tá bom, gente? Para não correr o risco de ter danos nas sementes ou as mudas que vocês colocarem no campo. Então, como que eu fiz esse parcelamento? Eu poderia fazer de outras formas, tá, gente? Depende muito de quem está fazendo, gente. Essa questão de adubação também, se você às vezes conversar com 3 agrônomos ou técnicos, eles vão ter opiniões diferentes. E muitas vezes fazendo por vias diferentes, métodos diferentes, a gente chega em resultados bons e ótimos também. Tá, pessoal? Eu já vi várias pessoas que plantam alface da seguinte forma: eles pegam uma terra de barranco, pegam um substrato, a base de qualquer tipo de matéria orgânica que eles tenham disponível lá no local, né?
Eles plantam no mulch, então eles abrem só uma covinha ali para alface, colocam esse substrato, um pouquinho de NPK e, e plantam, fazem o cultivo deles e eles têm plantas excelentes, tá? Mas o ideal é que vocês saibam fazer a coisa correta por meio da técnica, né? Até porque muitos de vocês são agrônomos, são técnicos agrícolas, técnicos em agropecuária, tá certo? Então vocês têm que saber fazer uma recomendação mesmo com bases técnicas, tá? Então vamos voltar aqui para a questão do cálculo. Então no pré-plantio a gente vai colocar justamente esse máximo que a gente poderia utilizar. Eu poderia usar só 50, por exemplo, 40 e jogar o resto para cobertura, tá? Isso foi uma opção minha, tá, gente? Mas é bom para vocês pensarem também e tentarem fazer de outras formas. Isso que é interessante, tá, gente? Tocando num ponto aqui rapidinho, eu percebo que muitos gostam de aulas rápidas, né? Então, assim, essa aula aqui vai ser demorada, mas é uma aula que bota vocês para pensarem, não simplesmente vocês vão aprender a fazer cálculo. Tá bom, gente? Então, isso aí é bem interessante para vocês que querem realmente aprender isso daí, tá? Então, vamos lá, pessoal. Na primeira cobertura, a gente vai colocar já 20% e na segunda cobertura 20% também para a gente fechar os 100%. Tá? Então, como é que fica na primeira cobertura? 20 kg de K2O e 33,33 kg de KCl para suprir essa demanda, e na segunda cobertura as mesmas quantidades. Tá? E para passar para grama por metro quadrado, divide por 10. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente chega na nossa recomendação completa, né? Na nossa tabelinha de recomendação completa. Então, em pré-plantio, a gente vai ter que aplicar 67 kg por hectare de ureia, 228 kg por hectare de superfosfato triplo e 100 kg por hectare de cloreto de potássio. Na primeira cobertura, a gente vai aplicar 66 kg por hectare de ureia, 33,33 kg por hectare de KCl. Na segunda cobertura, 100 kg por hectare de ureia, 33,33 kg por hectare de KCl. E na terceira cobertura, para finalizar, apenas a ureia, 100 kg por hectare. Lembrando que para passar esses valores para gramas por metro quadrado, basta dividir por 10. Então, aqui no caso da terceira cobertura, por exemplo, seriam colocadas quanto? 10 gramas por metro quadrado. Tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Então, para a parte da adubação simples, são esses valores aí que teriam que ser aplicados. Tá? Essa é a quantidade de adubo necessária para fornecer aquela recomendação inicial de 150 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo e 100 kg de potássio. Beleza, pessoal? Agora vamos para o método dos adubos formulados. Então aqui, pessoal, no método dos fertilizantes formulados, eu vou ensinar para vocês como vocês chegam na fórmula do fertilizante necessário para vocês fazerem adubação. Tá? Lembrando que é bem mais prático trabalhar com os adubos já prontos, tá? Do que ter que fazer a mistura, até porque fazer a mistura depende de algumas informações importantes, né? Tem a questão da compatibilidade entre os fertilizantes, tem a questão que tem que conhecer o pH desses fertilizantes, entre outras informações. Eu vou fazer uma aula só falando sobre essas condições que a gente precisa saber antes de fazer uma formulação, tá ok? Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Quem já assistiu a essa aula, né, já sabe direitinho como fazer, mas para quem ainda não sabe, pessoal, prestem bem atenção. Como a gente chega na fórmula. Lembrando que aqui a gente vai precisar do valor do que vai ser aplicado em pré-plantio, tá, gente? A gente não tem a parte do pré-plantio e a da cobertura. Então, em pré-plantio, quanto é de nitrogênio? Só 30 quilos, tá? Fósforo, valor total, 100 quilos. E o potássio, a gente definiu que a gente ia aplicar 60% do 100, né, que são 60 quilos. Então, a nossa recomendação para pré-plantio é 30 quilos de nitrogênio, 100 quilos de P2O5 e 60 quilos de K2O, tá?
Qual é o primeiro passo aí? Dividir esses 3 valores aí pelo menor valor. Então a gente vai dividir tudo por 30. Então 30 dividido por 30 dá 1. Tá? Olha lá do lado da bolinha verde agora. 100 dividido por 30, 3,33. E 60 dividido por 30, 2. Então agora a gente chegou nessa formulazinha aí. 1 para 3,33 para 2. Qual é o próximo passo? Fazer a multiplicação. A gente pode começar a multiplicar a partir do 2. Só que a gente tem que sempre lembrar o seguinte: a soma desses valores aí de N, P e K tem que ser maior do que 21%. Tá? Então, se a gente multiplicar por 2 aí, vai ser maior? Não vai. Por 3? Não. Por 3 daria? 3 vezes 2, 6. 9. 15 também não. Então, por 4 daria? Daria. E a gente chegaria numa forma bem conhecida, que é o NPK 04148. Por que eu não fiz por esse? Porque seria muito fácil, né, gente? Vocês já viram isso aí em diversas aulas, então estou tentando fazer alguma coisa diferente para vocês. Tá? Então a gente vai chegar em uma outra fórmula. Tá? 4148 vocês podem tentar depois fazer. Apesar que eu vou falar aqui para vocês quanto seria a quantidade aplicada, tá? Então vamos voltar lá para cima. Então a gente chegou lá na formulazinha 1 para 3,33 para 2, a gente vai multiplicar por 5 aqui, tá? Então, 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3,33, 16,65. E 5 vezes 2, 10. Eu até arredondei ali 16,65 para 17. Ficou a fórmula 5, 17, 10. Não existe no mercado. Mas tem a fórmula 5, 20, 10. E também teria a fórmula 4, 14, 8. Né? Vamos ver por quê? Se eu multiplicasse por 4, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3,33, 13,32. E 4 vezes 2, 8. 3,32 está próximo de 14. Então ficaria a fórmula 4, 14, 8. Beleza, gente? Por cada número que a gente multiplicar, a gente chega em alguma fórmula. Agora, se ela existe no mercado, é outra história. Aí a gente tem que ir para as aproximações, para as fórmulas que estão próximas, mas pode acontecer da gente não ter a fórmula. Aí a gente vai ter que formular o adubo. Ou fazer a utilização lá dos adubos simples, como eu falei com vocês, tá? Então, pessoal, aqui a gente chegou nessa formulazinha, tá? E vamos continuar aqui para ver como é que a gente faz esses cálculos agora, e principalmente agora o cálculo para saber quanto a gente vai precisar aplicar dessa fórmula para suprir a necessidade lá dos 30 quilos de nitrogênio, 100 quilos de fósforo e 60 de K2O. Tá, vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Para quanto aplicar da fórmula 052010? Prestem bem atenção, tá, pessoal? A gente vai precisar das informações: quantidade da recomendação, que é aquela de 30 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo e 60 de potássio, e o valor da quantidade da fórmula, que é a nossa formulazinha, né? 5 kg de nitrogênio, 20 kg de fósforo e 10 kg de potássio, tá? Para 100 kg do fertilizante. Então a gente precisa dessas duas informações. Como é o cálculo? Quantidade de adubo é igual a quantidade da recomendação dividido pela quantidade da fórmula vezes 100. A gente pode fazer tanto a quantidade de nitrogênio 30 por 5, como a quantidade de potássio 60 por 10. Por que a gente não vai utilizar o fósforo para fazer a conta? Porque a gente fez aquele ajustezinho lá atrás. Tá? Mas quando não tem ajuste, qualquer um desses valores que a gente fizer a divisão tem que dar o mesmo resultado, a mesma quantidade a ser aplicada da fórmula. Tá? Então vamos fazer aqui nesse caso pelo potássio. Então como é que fica? Ó? 60 quilos da quantidade recomendada dividido por 10, que é a quantidade aqui da fórmula, vezes 100, vai dar 60, vai dar 6 dividido por 100, desculpa. 600 quilogramas por hectare de NPK 0520 10. Beleza, pessoal? Entenderam como é que faz? É bem simples, né, o cálculo. Tá bom? Então vamos continuar. Então, como chegar nos 30 kg de nitrogênio, 100 kg de fósforo e 60 kg de potássio, com base no que a gente calculou até agora?
Aí a gente vai saber, será que o cálculo da gente estava certo mesmo ou estava errado? Vamos fazer esse cálculo juntos? Olha só, prestem bem atenção. A gente vai fazer o cálculo para 1 tonelada de adubo, tá, gente? Então, se em 1 tonelada de NPK 0,52010 eu tenho 50 quilos de N, lembra como era a formulazinha lá? 5, 20, 10, não é essa a fórmula? Né? Tá aqui, ó, 5, 20, 10. Por que que tá 50 aqui? Porque a fórmula 5, 20, 10, lembra que eu falei que é para 100 quilos? Agora a gente está trabalhando com 1 tonelada, então multiplica por 10, tá? Beleza? Só para vocês entenderem, senão vocês acabam ficando perdidos. Então, se em 1 tonelada de NPK 0,52010 eu tenho 50 quilos de N, em 600 quilos de NPK 0,52010, que é a quantidade aplicada que a gente acabou de calcular, eu vou ter quantos quilos de N? Olha só que bonito, que interessante, hein? 30 quilos de nitrogênio, justamente a quantidade que a gente precisa, né? Vamos fazer para o fósforo agora. Para o potássio, desculpa, tá, gente? Se em 1 tonelada de NPK 0,52010 eu tenho 100 quilos de K2O, por que 100 quilos mais uma vez? O potássio não é o último aqui, o 10, multiplica por 10 para passar para tonelada, tá? Então fica 100 quilos de K2O. Tá bom? Então em 1 tonelada eu tenho 100 quilos de K2O. Isso vocês têm que entender muito bem, tá, pessoal? Então, se em 1 tonelada de NPK 0,52010 eu tenho 100 kg de K2O, 600 kg de NPK 0,52010 vai me dar quantos quilos de K2O? Justamente os 60 quilos que está lá em cima da fórmula. Tá bom? Então, por enquanto, está tudo certinho. O fósforo vai dar um probleminha, né, gente? Porque sempre que a gente faz um ajuste na fórmula, vai dar um problema. Tá? Olha, a gente fazendo para fórmula mesmo 0,52010, ó, se em 1 tonelada de NPK 0,52010 eu tenho 200 kg de P2O5, em 600 kg de NPK 0,52010 eu vou ter quantos quilos de P2O5? Então dá 120. Tá bom? Passou, não passou? Né? Mas por que que passou? Porque a gente está trabalhando com um valor diferente lá na fórmula, um valor maior. Tá bom, pessoal? Então, assim, não vai bater, mesmo. E mesmo se a gente fizer lá pelo valor dos 0,5 e 17,10, não bate, porque a gente arredondou. Era 16,65, né? Aí se fizer com 16,65, dá certo. Aí bate os 100 quilos. Tá bom, pessoal? Mas não tem problema. Nesse caso aí, a gente vai usar a fórmula 0,52010 mesmo. Porque vai passar um pouquinho fósforo, não tem problema nenhum, até porque a gente tem perda de fósforo mesmo. Por alguns problemas aqui, principalmente questão de adsorção do fósforo. Tá? Então vamos prosseguir. Na questão do parcelamento da adubação utilizando formulado, eu procurei fazer de uma forma que a gente chegasse em uma fórmula comercial, tá? Então vamos lá, olha como é que foi feito. Primeira coisa, primeira cobertura, 30 kg de N e 20 kg de K2O, tá? Só relembrando para vocês. Nesse caso, então, como que ficaria a nossa formulazinha, né? 30,00,20. Por quê? 30 kg de nitrogênio, 0 de fósforo e 20 de potássio. Relembrando, como que a gente faz para chegar numa fórmula? Divide pelo menor valor, vamos dividir tudo por 20. Então vai ficar 30 por 20, 1,5, 0, 0 mesmo, né? E 20 dividido por 20, 1. Tá? Então a gente chega no valor de 1,5 para 0 para 1. O que a gente tem que fazer? Multiplicar. Tá? Nesse caso aqui, eu multipliquei por 10. Lembra que tem a questão também que a somatória tem que dar maior do que 21%? Somatória de NPK. Beleza? Vamos lá. Então, multiplicando por 10, a gente chega num valor aproximado de uma fórmula que é o salitre do Chile. Qual a fórmula que a gente chegou no cálculo? 10 vezes 1,5, 15. 10 vezes 0, 0. E 10 vezes 10, 10. A gente chegou na fórmula 15 para 0 para 10. 15 de nitrogênio e 10 de potássio, 0 de fósforo, né? Mas existe o salitre do Chile, que é 150015.
vai passar um pouco de potássio, não vai? Não tem problema, eu desconto lá da adubação de cobertura. Né? Lembra que eu fiz o parcelamento do potássio principalmente para não passar dos 60 quilos? Aqui é um solo muito argiloso, eu não precisaria nem ficar fazendo esse tanto de parcelamento. Tá? Mas é interessante fazer esse parcelamento pela questão da salinidade também. Beleza, gente? Então vamos lá. Então não tem problema, a gente vai aplicar isso daqui. Tá? E a gente desconta lá depois da próxima adubação de cobertura, se for o caso. Tá bom, pessoal? Então a gente consegue chegar aí nesse formulado. Então, quanto aplicado esse formulado? Quantidade aplicada. Vamos fazer ali pelo nitrogênio, que é o que está certinho aí dentro da fórmula, tá, gente? Que a gente não alterou nada. Então vai ficar como? A quantidade da recomendação 30, a quantidade da fórmula 15 vezes 100. Então fica 30 por 15, 2 vezes 100, 200 quilos da fórmula 150015. A gente também poderia utilizar, como está lá no cantinho superior, lá na direita, a fórmula 200010. Aí passaria um pouquinho o nitrogênio. A gente faria o mesmo processo de descontar da próxima. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês entendam, pessoal, é que tem várias formas da gente fazer isso. E que não é simplesmente vocês aprenderem a fazer um cálculo que vai dar condições para vocês recomendarem adubação para alguém. Tá? Era isso que eu queria que vocês entendessem. E é isso que eu fico preocupado, porque muita gente fica querendo a coisa rápida, mas que no final das contas não vai dar uma base técnica para vocês fazerem o trabalho de interpretação e recomendação da adubação. Tá? Então é importante vocês terem esse jogo de cintura na hora de fazer a recomendação. Muitas vezes você não vai ter a fórmula, você vai ter que fazer a mistura. Aí como eu vou fazer essa mistura? Que produtos eu vou utilizar? Como eu falei anteriormente, será que é compatível? Será que não é incompatível? Será que a compatibilidade é limitada? Qual é a tabela que eu tenho que consultar para ver isso? Tá bom? Então são muitas informações que vocês precisam ter. Por que que para a gente aqui nesse momento agora, por exemplo, é interessante parcelar o nitrogênio aqui em Manaus, no Amazonas? Porque chove muito nessa época do ano. Então, quanto mais eu conseguir parcelar, melhor. É claro que não dá para ficar parcelando demais também, porque tem a questão da mão de obra para fazer a aplicação, né? Mas esses 3 parcelamentos, ou 2 que a gente faz às vezes, são de suma importância para a gente não ter perda por lixiviação, tá? Porque chove bastante mesmo nessa época do ano. Beleza, gente? Vamos continuar. Olha aí, pessoal. Se eu tivesse feito o cálculo lá pelo potássio, olha como é que ia ficar, ó. E a gente vai ver a diferença também aqui que vai ter em função disso. 20, que é a quantidade lá da recomendação, dividido por 15 da fórmula, né? Vezes 100. Daria 133 quilos da fórmula ser aplicado. Só que quando a gente calculou pelo nitrogênio, deu 200 quilos. Né? Então vamos ver quanto passou de potássio aí por causa disso. Então vamos aqui embaixo. Olha aqui onde está x dividido por 15 vezes 100. X é justamente a quantidade de potássio lá que seria da recomendação, que no caso é 20, mas vamos ver quanto vai ficar aí agora por causa do ajuste da fórmula, que a gente passou de 10 para 15, né, na fórmula. Lembra que a fórmula era para ser 15,0010 e ficou 15,0015. Tá, então x dividido por 15 vezes 100 é igual a 200 quilos dessa fórmula que eu acabei de falar, 15,0015. Então vai dar quanto? 30 quilogramas por hectare. Era 20, né? Então tá passando aí 10 quilogramas. Então esses 10 quilogramas a gente pode descontar lá da próxima. Não tem problema, tá bom? Para a gente poder usar um formulado e facilitar a vida. Beleza, gente? Vamos lá. Vamos fazer agora o parcelamento, né, da adubação em relação à segunda cobertura. Quanto que a gente vai colocar agora? 45 kg de nitrogênio e 20 kg de K2O. Então vamos montar nossa formulazinha lá de novo? Então, quantidade da recomendação, 45,0020. 45 kg de N, 0 de fósforo e 20 de potássio. Como que a gente faz? Divide tudo por 20, pelo menor valor.
Então, 45 por 20, 2,25, zero vai dar zero mesmo, e 20 por 21. Multiplicando por 10 de novo, 10 vezes 2,25, 22,5. 10 vezes 0, 0, e 10 vezes 1, 10. Não tem essa fórmula no mercado, tá? Até porque não tem valor quebrado assim. Tá, gente? Qual é a fórmula que a gente encontra no mercado? A 20, 00, 10. Tá? Então, como que vai ficar nosso cálculo agora? Então, como é que fica esse cálculo aí, pessoal? 45 dividido por 20, que vai dar o quê? 2,25 vezes 100, que vai dar 225 quilogramas por hectare dessa fórmula aí, ó, 20, 00, 10. Beleza, pessoal? Vocês vão ver que o potássio vai passar um pouquinho de novo, mas é pouco. Aí eu vou comentar com vocês se tem problema ou se não tem problema. Então vamos lá, pessoal. Como é que fica aí a questão da quantidade de potássio passante, né? Que passou do que a gente precisava. Mais uma vez a gente vai fazer aquela continha, ó. X, que é a quantidade que seria lá da recomendação lá de cima, né? Onde está 45,0020. Esse X seria ali no lugar do 20. A gente quer saber quanto que vai ficar com aquele valor que a gente achou lá da quantidade recomendada da fórmula, tá? Pra gente saber quanto que passou de potássio. Então, X dividido por 10, 10 é a quantidade o quê? Da fórmula, não é a quantidade recomendada dividido pela quantidade da fórmula vezes 100 é igual a 225. 225 é justamente o valor que a gente achou lá para aplicar da fórmula 20,0010. Tá? Quanto que dá isso daí? 22,5 quilos de K. A gente precisaria de 20. Mais uma vez, da fórmula lá. Da fórmula da nossa recomendação. Como é que fica? 45,0020. A gente precisaria de 45 quilos de N e 20 quilos de potássio. Só que deu 22,5. Passou quanto? 2,5 quilos por hectare. Isso aí, para metro quadrado, dá 0,25. É praticamente insignificante. Tá, gente? Não vai dar problema. Tá certo? Então aí a gente também tem a opção de utilizar um formulado. Então a gente conseguiu chegar em formulados aproximados para todas as etapas da nossa adubação, tá? Tanto para adubação de base como para as adubações de cobertura. Tá bom, pessoal? Então, basicamente fica assim, tá? Então vamos continuar aqui os cálculos. Então, como é que vai ficar o parcelamento da nossa adubação? Tá? No pré-plantio, a gente vai colocar 600 kg da fórmula 0,5-20-10, 600 kg por hectare. Tá? Na primeira cobertura, a gente vai utilizar 200 kg por hectare de salitre do Chile, que é a fórmula 15,0015. Na segunda cobertura, a gente vai aplicar 225 kg por hectare da fórmula 20,0010. E na terceira cobertura, a gente vai aplicar só ureia, tá? Que é a fórmula 45,0000. Beleza, gente? Então aí, ó, vocês já aprenderam só nessa aula de hoje, que apesar de demorada, né, é bem detalhada, para vocês entenderem bem o assunto, como fazer adubação utilizando adubo simples e utilizando formulados, tá? Agora a gente vai ver a parte dos cálculos de como fazer essas fórmulas comerciais aí, com diferentes fontes, tá, de fertilizantes. Pessoal, agora a gente vai conversar sobre o método dos fertilizantes formulados, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês como fazer diferentes fórmulas a partir de diversas fontes de fertilizantes. Então vamos lá, pessoal, para o método da formulação dos adubos. É só que a gente vai formular a fórmula 5,17,10,
que é a que a gente precisava originalmente, lembra? Se a gente tem a possibilidade de fazer a fórmula, então vamos fazer a fórmula que a gente precisa mesmo, e não a 5, 20 e 10. Beleza? Então vamos lá. Como é que fica aí, ó? Lembrando uma coisa, pessoal, alguém pode me perguntar depois lá nos comentários, então já vou adiantando por aqui. Professor, pode misturar ureia com superfosfato simples e triplo? Existe uma tabela de compatibilidade de fertilizantes, e eles são classificados como incompatíveis, incompatíveis e com compatibilidade limitada. Né? Então, a ureia com superfosfato, ela é compatibilidade limitada. Então, assim, pode utilizar em determinadas proporções, tá ok? Quando for armazenar por um bom tempo, e se for aplicar em pouco tempo esse produto, pode misturar, sim, tá bom, gente? Até em proporções bem maiores. Geralmente, a proporção, quando você vai armazenar, não pode passar de 80 quilos, na verdade, por tonelada, tá? De ureia, quando tem superfosfato triplo ou simples. Beleza, gente? Mas se for fazer a formulação e aplicar logo, não tem problema, tá? Então vamos lá. Eu vou mostrar 3 formas para vocês com fontes diferentes para vocês fazerem esse cálculo aí. Tá? É importante vocês saberem como trabalhar com fontes diferentes, porque a gente nunca sabe a fonte que vai estar disponível para a gente fazer a mistura, né? Fazer a fórmula. Tá bom? Então vamos lá. No primeiro exemplo, a gente vai trabalhar aqui com a ureia, o superfosfato triplo e o cloreto de potássio, que são os mais fáceis de serem encontrados, né? E a ureia é o mais barato deles. Apesar que a ureia tem um problema da volatilização, mas ela sendo aplicada da forma correta em solo seco e com irrigação posterior ou chuva, não vai haver problema. Sendo incorporado ao solo, né? Então a gente tem que saber exatamente como aplicar a ureia para não ter prejuízo, porque ela é mais cara, né, por ponto, né, por unidade de nutriente em relação ao sulfato de amônio. Beleza, gente? Eu também vou postar uma aula falando sobre isso daí. Tá? Falando sobre a diferença aí no uso da ureia para sulfato de amônio, né? Quando usar um, quanto usar outro, e essa questão aí do custo também. Tá? Beleza? Então vamos lá. O fósforo, como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar aqui com o triplo, né? E o cloreto de potássio. Beleza, gente? Vamos fazer o cálculo aqui. Em relação ao nitrogênio, como é que fica esse cálculo? Pessoal, prestem bem atenção para vocês entenderem, porque esse cálculo aqui é um método prático, tá? Basta fazer essa divisãozinha, você já chega no resultado. Como que funciona? Toda vez que a gente fala em formulação de adubo, a gente tem que pensar em tonelada. A gente faz a fórmula para 1 tonelada. Tá bom, gente? Só que essa fórmula que a gente tem ali em cima, ela tá para quê? Para 100 quilos, né? A fórmula 0,51710. Vocês têm que sempre lembrar isso daí. Então, em 100 quilos da fórmula, eu tenho 5 quilos de N, 17 quilos de P2O5 e 10 quilos de K2O. Tá bom? Então, para isso ficar em tonelada, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, em 1 tonelada da fórmula, eu vou ter 50 quilos de N, 170 quilos de P2O5 e 100 quilos de K2O. Beleza, pessoal? Captaram a mensagem? Então, vamos lá. Então, vamos fazer o cálculo aqui para o nitrogênio. Fonte ureia, como eu já tinha falado. Então a gente vai pegar o valor de 50, que é para 1 tonelada, e vamos dividir pelo teor de nitrogênio na ureia. A gente está trabalhando com ureia com um teor de 45% de nitrogênio. Tá bom, gente? Então 45, como é porcentagem, dividido por 100, dá esse 0,45 aí, tá? Então 50 dividido por 0,45, 111,11 ou 111 kg de ureia. Para o fósforo é a mesma coisa. 170, porque é para 1 tonelada, dividido por 0,44. Porque a gente considera aqui que o superfosfato triplo tem 44% de P2O5.
Quanto dá essa continha aí? 386,36, aproximadamente 387 kg de TSP, superfosfato triplo, tá? Então agora a gente vai pro potássio, pro cloreto de potássio. Então vai ficar 100 dividido por 60, tá bom? Por 0,60, desculpa, porque o cloreto de potássio tem 60% de K2O. Beleza? Então como é que fica aí o resultado disso? 166,66, aproximadamente 167 kg de KCl. Quanto vai dar o nosso total? 111,11 ou 111, vamos, né, pegar esse valor arredondado aí, como eu já coloquei mesmo, 111 mais 387 mais 167, que vai dar 665. A fórmula tem que sempre fechar em 1 tonelada. Quando não fecha em 1 tonelada, a gente tem que colocar carga ou enchimento, que pode ser turfa, esterco. Tem vários tipos de materiais que vocês podem pesquisar também depois e ver outros tipos de materiais que vocês podem inserir aí para fazer esse enchimento. Só que o ideal, pessoal, é que a fórmula feche em 1.000 ou bem próximo de 1.000, tá? Principalmente quando você vai comprar o produto, né? Porque quando você compra um produto com enchimento, você está pagando pelo enchimento também, tá, gente? Então existem marcas no mercado aí que tem enchimento e marcas que não têm enchimento. Inclusive, vocês entram no site de algumas empresas e elas fazem essas comparações aí do produto delas com o produto das outras marcas, mostrando, olha, o nosso produto não tem enchimento, então você está pagando R$ 50 em 50 quilos de produto. Um exemplo, né? Não tem adubo de R$ 50 50 quilos. Vamos botar lá R$ 300, né? Quando tem enchimento, a gente não vai estar pagando pela totalidade do que tem ali, tá? Porque uma boa parte não é o que a gente quer mesmo, o adubo que a gente precisa, é justamente essa carga ou esse enchimento. Tá bom, pessoal? Então esse não seria um método muito legal da gente fazer, né? Mas a gente poderia utilizar. A gente tem que fazer também com o que a gente tem disponível, tá? Isso que é importante vocês entenderem. Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, ali, a realidade da pessoa que está lá na lida, no dia a dia, né? Que não tem acesso a vários produtos. Mesmo aqui onde eu moro, em Manaus, né? A gente chega nas casas agropecuárias, não acha uma infinidade de produtos assim, não. Nem de calcário. Às vezes você só vai ter um tipo de calcário. E aí, como é que vai fazer? Tá bom, pessoal? Então vamos lá, continuando. Então agora, pessoal, a gente vai fazer o cálculo utilizando como fonte de nitrogênio sulfato de amônio, que tem 20% de N, tá? Então fica dessa forma: 50 dividido por 0,20 é igual a 250 kg de sulfato de amônio. Para o fósforo, a gente vai utilizar de novo o superfosfato triplo. Então a conta é a mesma, tá? 170 dividido por 0,44, que vai dar 387 quilos, assim como para o potássio, que vai ser 100 dividido por 0,60, a gente vai chegar em 167 quilos de cloreto de potássio. A única mudança aqui foi a troca da ureia pelo sulfato de amônio. Tá? Então, no total dessa formulação aí, a gente chegou em 804. Tá bom? Ainda vai precisar de 196 quilos de enchimento ou carga. Tá bom? Agora vamos para o último método que eu quero mostrar para vocês. Então, pessoal, como eu tinha falado para vocês, né, o ideal é que a gente feche em 1 tonelada. E nesse método aí a gente consegue fazer esse fechamento assim. É um método um pouco mais exaustivo, né? A gente tem que trabalhar aí com duas equaçõezinhas, mas é um método bem interessante para a gente fechar a fórmula. Tá? E aqui, ó, eu não usei a ureia, usei o sulfato de amônio e trabalhamos com duas fontes de fósforo, que é o superfosfato simples e o superfosfato triplo. Beleza, gente? Então vamos lá. Para o nitrogênio, vai ficar 50 dividido por 0,20, né, 20% de N no sulfato de amônio, que vai dar o mesmo valor do anterior, lá, 250 kg por hectare de sulfato de amônio. Né? Para o potássio, 100 dividido por 0,60, 166,66 kg de KCl. Então agora, pessoal, a gente tem que ver quanto está faltando para completar a fórmula.
né, a gente já tem 250 kg de sulfato de amônio e 166,66 de KCl. Tá? Então a gente vai pegar 1 tonelada, que é o valor da fórmula, e dividir pela soma desses dois valores aí. Então vai ficar 1.000 menos 250, né, mais 166,66, que é igual a 583,34. Essa conta aí está logo ali onde está escrito fósforo, SSP e TSP, que são as duas fontes que a gente vai trabalhar de fósforo, como eu já tinha mencionado. Tá? Então, guardem esse valor aí de 583,34. Então, na equação, prestem atenção aí, ó. A letra A vai ser o SSP e a letra B o TSP. Então, primeiro a gente tem que A mais B é igual a justamente aquele valor que falta para a gente fechar a fórmula, 583,34, tá? Então, a gente isolando A, fica que A é igual a 583,34 menos B. A segunda equação vai levar em consideração os teores de nutrientes em cada um dos fertilizantes. Então, vai ficar 18A para o superfosfato simples, né, que a gente está levando em consideração que ele tem 18% de P2O5, mais 44B, tá? 44 que é o teor de P2O5 no superfosfato triplo, que é igual a 17.000. Aqui tem uma jogadinha que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar o valor lá da fórmula, que é 17, e multiplicar por 1.000 de 1 tonelada. Tá bom? Se não fizer essa jogadinha, não fecha aqui esse nosso cálculo. Então vamos lá, pessoal. Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai chegar no resultado de 249,99 kg de superfosfato triplo. Essa quantidade que a gente vai ter que colocar lá na nossa para fazer a nossa fórmula, tá? Então, substituindo esse valor lá na nossa equaçãozinha, A é igual a 583,34 menos B, vai ficar o seguinte: A é igual a 583,34 menos 249,99, que é igual a 333,35 quilogramas de superfosfato simples. Então, aí a gente fechou a nossa quantidade de fósforo também. Então, vamos ver lá na soma. 250 kg de sulfato de amônio, mais 166,66 kg de KCl, mais 249,99 de TSP, mais 333,35 de SSP. Olha aí, pessoal, que interessante, hein? 1.000 kg, 1 tonelada certinho, né, que dá para fechar. Muitas vezes a gente pode fazer diferente, a gente pode acrescentar micronutrientes também na fórmula para fazer o fechamento ou chegar mais próximo do fechamento, tá, gente? Porque algumas fórmulas são muito complexas de serem calculadas, tá? Então, tendo um programa facilita bastante. Ainda mais quando são fórmulas que a gente utiliza várias fontes de nutrientes, 6 fontes, tá? Beleza, pessoal? E é isso, vamos continuar aqui. Então, por fim, pessoal, vamos aqui fazer a parte da adubação com micronutrientes. No Manual de Calagem de Adubação do Amazonas é recomendado a aplicação de 20 kg por hectare de bórax e mais 20 kg por hectare de sulfato de zinco. Lembrando que o correto é a gente fazer a aplicação de qualquer tipo de nutriente com base em análise de solo. Mas nesse caso aqui, justamente a gente não tem os valores para esses, tanto para o boro como para o zinco, né, no resultado da nossa análise. Tá bom? Então vamos ver como é que fica isso daqui, ó, para a gente saber esses valores aí de bórax e de sulfato de zinco, quanto isso aí representa em boro, né, e em zinco, tá bom? Vamos lá então fazer aqui primeiro para o boro. Se em 100 kg de bórax eu tenho 15 kg de boro, porque a gente vai utilizar esse tetraborato pentahidratado que vocês estão vendo aí nessa parte verde em cima, em 20 kg de bórax eu vou ter quantos quilos de boro? Então eu vou ter 3 kg de boro, né? Então a nossa necessidade aí vai ser de 3 kg por hectare de boro, né? Tá bom? Beleza? Vamos lá, pro zinco agora. Agora, como é que fica a nossa continha aqui pro zinco? A recomendação de sulfato de zinco também é 20 kg, tá? Por hectare. Então, se em 100 kg de sulfato de zinco eu tenho 20 kg de zinco, porque é 20%, tá?
de zinco no sulfato de zinco, em 20 kg de sulfato de zinco eu vou ter quantos quilos de zinco? 4 quilos, tá? Então a gente precisa aí 4 quilos por hectare de zinco. 3 de boro e 4 de zinco. É isso que a gente vai fornecer, na verdade, para as plantas. Tá bom? De acordo com a recomendação do manual do Amazonas. Tá certo, gente? Então vamos continuando. Cabe destacar, pessoal, que é difícil fazer a aplicação dessa quantidade de produtos, né, isoladamente. Então, normalmente quando a gente faz a aplicação de sulfato de zinco, de bórax, por exemplo, a gente tem que misturar em outros adubos, né, por exemplo, no NPK, para facilitar a distribuição. Então, no caso lá do primeiro exemplo que eu dei para vocês da adubação simples, né, a gente tem que fazer a mistura, né, e para fazer a aplicação disso daí. Tá bom? Desses dois fertilizantes, tanto do bórax como do sulfato de zinco, em mistura com o NPK. Então, finalmente, pessoal, para a gente encerrar nossa aula, né, a gente vai fazer uma continha aqui para a gente buscar uma fórmula no mercado que forneça as quantidades, pelo menos aproximadas, de boro e de zinco para a gente. O problema é encontrar isso no mercado, tá, pessoal? Não é tão fácil assim. Uma outra possibilidade também é criar a nossa fórmula, como eu falei para vocês anteriormente, já incluindo esses produtos aí, tá? Esses dois fertilizantes, tanto o bórax como o sulfato de zinco, tá bom? E outra forma é fazer a mistura desses produtos no formulado que a gente já tem, tá bom? Se a gente não encontrar um formulado que já tem isso daí. É isso que eu vou mostrar para vocês agora. Então, como que a gente faria isso daí? Né? Se a gente faz da seguinte forma, presta atenção, vou fazer primeiro aqui para o boro. Se em 600 quilos lá da fórmula que a gente tem que aplicar, isso aí representa 100%, então os 3 quilos que a gente precisa de boro vão ser quantos por cento lá da fórmula? Tá, isso aí vai dar 0,50%, 0,5%. Tá? Então a gente vai incluir lá onde vocês estão vendo lá em vermelho, ó, NPK 0,52010 mais 0,5% de boro. Vamos fazer por zinco agora. 600 quilos da fórmula é 100%. Então 4 quilos são quanto por cento? Quantos por cento? Mesma coisa, 600x dividido por é igual a 4, vai dar o quê? 400 dividido por 600, né? Que dá 0,66% de zinco. Tá? Então a fórmula ficaria NPK 0,52010 mais 0,5% de boro mais 0,66% de zinco. Tá bom? O negócio é conseguir uma fórmula assim. A gente pode até fazer esse formulado. Ou acrescentar os produtos para chegar nessa fórmula. Tá? Então a gente vai pegar e fazer o acréscimo desses produtos aí. Tá bom, gente? Uma fórmula que eu achei no mercado, né, em pesquisa, é essa daqui, ó. A 0,52010 mais 1% de enxofre mais 0,36% de zinco. A gente forneceria um pouco de enxofre, principalmente para solos deficientes e culturas exigentes, mas o zinco ficaria abaixo do que precisa, né? Não é tanto abaixo, mas é abaixo, e o boro não seria nada fornecido, aí a gente teria que ainda aplicar o boro. Tá bom? Então é para vocês verem que tem várias formas de ser feito, então não é tudo assim preto no branco como parece, não. Por isso que eu digo para vocês que simplesmente às vezes assistir uma aula de 5 minutos não vai dar para vocês uma bagagem para fazer uma adubação de qualidade, uma recomendação de adubação, né? De qualidade, na verdade. Tá ok? Porque é bem complexo mesmo. A gente precisa conhecer várias fontes de adubo, né? Como fazer esses cálculos,
como fazer a melhor recomendação com base na adubação que a gente tem, levando em consideração uma série de fatores que eu também acabei não comentando aqui na aula e que em outras aulas mais específicas eu vou comentando com vocês aos poucos. Tá bom? Eu sei que a aula de hoje foi cansativa, né? Mas vocês também imagino que vão assistir isso daí por partes. Tenham assistido por partes, né? Que quando vocês chegarem aqui vocês já vão ter assistido tudo. Tá bom, pessoal? No mais é isso. Muito obrigado. Eu espero que vocês façam perguntas, tirem dúvidas, tá bom? Que a gente está sempre aprendendo, vocês, eu, todo mundo. Tá ok? E as dúvidas de vocês também ajudam a gente a se aprofundar mais no assunto, a estudar mais e a cada dia, né, proporcionar um ensino de qualidade aí para vocês. Tá bom? Obrigado, gente. Tchau, tchau.